Salve e muitas vivas! Este é o Jornal Verdade da agência CWB de Notícias. Hoje, terça-feira, 22 de outubro, comemoramos o Dia do Paraquedista, Dia do Enólogo, Dia da Praça e Dia Internacional do Rádio Amador. Nesta edição, entrevistas, depoimentos, denúncias, comentários, futebol e só notícia verdade. 21 de outubro, ontem, Dia Nacional contra a Baixaria na televisão. Por que também não criar um Dia Nacional contra a baixaria em campanhas políticas? É uma vergonha o que acontece nas campanhas políticas, as acusações, as contra-acusações, as verdades, as inverdades. Você não sabe mais no que e em quem acreditar. Ah, porque este é bandido, aquele não é bandido. Parece que os nossos políticos estão em quadrilhas de marginais, tanto que surgem acusações de todos os portes possíveis e imagináveis. Aqui em Curitiba desandou. A baixaria é total. Uma troca de acusações incríveis. E o eleitor fica no meio deste fogo cruzado sem saber quem realmente está falando a verdade. Quem está falando a verdade? Vamos procurar analisar as condições dos candidatos, as suas propostas e escolhermos o que há de melhor para dirigir uma das mais importantes cidades brasileiras, chamada Curitiba. Curitiba merece uma administração séria, competente, capaz e verdadeiramente conhecedora da cidade. Muito grato, até a outra. Está começando No Ar da Tortuga, o programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. Deve-se ter cuidado com o excesso de palha ou serragem aplicados no solo, pois eles causam imobilização do nitrogênio, e à medida que se processa a decomposição, esse elemento é indisponível no solo. Por isso, é aconselhável suprir a terra com compostos ricos em nitrogênio. Outra boa dica é usar cinza de madeira, que é rica em potássio, para controlar as pragas e até algumas doenças na sua plantação. Boa colheita! E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Papai. É pra dar sorte. Deu certo, papai? Deu certo, filha. O crédito que gera o desenvolvimento transforma a vida de milhares de famílias. BRDE. A Agência Internacional negou o pedido da Procuradoria-Geral da República para incluir na lista vermelha da Interpol de 70 brasileiros acusados de participarem da manifestação de 8 de janeiro de 2023 em Brasília, que acabou em vandalismo. Considerados pelo STF, Supremo Tribunal Federal, e também pelo governo como antidemocráticos e uma tentativa de golpe de Estado, o pedido da Procuradoria-Geral da República era para turbinar as ações do ministro Alexandre de Moraes, que deseja trazer de volta para o Brasil os perseguidos políticos exilados na Argentina desde o início do processo de caça às bruxas. A organização internacional considera esses 70 brasileiros como bandidos comuns, mas, sim, como refugiados que fogem da pressão
e, para não favorecer a perseguição política, negou a solicitação brasileira. O Paraná continua avançando quando o assunto é cirurgia eletiva, chegando à marca de 442.259 procedimentos de janeiro a agosto de 2024. São 1.819 cirurgias por dia, 75 por hora, mesmo ainda sem contabilizar os 4 últimos meses do ano. O número de eletivas já pode ser considerado o maior registrado nos últimos 10 anos. Os dados são da Secretaria de Estado da Saúde. Do total de cirurgias, 95,47%, 442.201, referem-se às cirurgias em unidades próprias e também em serviços com parceiros credenciados. E 4,53%, 20.068, estão dentro do Programa Nacional de Redução das Filas de Cirurgias Eletivas do Ministério da Saúde. O quantitativo do governo federal foi pactuado com a rede estadual para cirurgias oftalmológicas, urológicas, ginecológicas, entre outras. Esse jornal convoca mais uma vez o deputado Tito Barrichello. Ele fala sobre o não respeito à Constituição dada pelos ministros do Supremo. Bom, primeiramente temos que compreender que ocorreu usurpação de função por parte do Supremo Tribunal Federal. Porque a quem compete legislar sobre direito penal, artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal, é a União, aos 503 deputados federais e 81 senadores. Qualquer um que legisle, que não seja o Congresso Nacional e que não seja a Câmara dos Deputados e o Senado, está usurpando a função. Então, essa história que o Supremo Tribunal Federal está interpretando não é verdade, porque nós temos a Lei 11.343 que estabelece, que é crime a posse de drogas. No entanto, o Brasil, que vive tempos difíceis, através de uma decisão judicial, estabeleceu que 40 gramas de maconha não é mais crime. Senhores, 40 gramas correspondem mais ou menos 110, 120 cigarros de maconha. É isso mesmo, 110, 120 cigarros de maconha. Eu usei aqui a tribuna da Assembleia Legislativa trazendo uma erva similar à maconha em termos de peso e nós, com uma balança de precisão, pesamos mais ou menos 120 cigarros. Então, isso é um absurdo, isso é uma vergonha, é uma falta de respeito com a sociedade, porque quem tem que votar são os nossos representantes eleitos. Eu não votei em ministro do STF, não sei se vocês votaram. É lógico que não, porque foram escolhidos pelo presidente da República. Então, é um problema grave. Concomitantemente a isso, nós propusemos aqui na Assembleia Legislativa uma lei que estabelece uma multa administrativa. Explico a vocês, eu não posso legislar sobre direito penal, infelizmente, mas posso legislar sobre direito administrativo. Então, impusemos uma multa pesada para os maconheiros de plantão que utilizarem as vias públicas para puxar o seu baseado. Quer puxar o seu baseado? Vai para a sua casa ou vai para aquele lugar. Praça pública, onde tem criança, família, não é lugar para maconheiro. Então, propusemos esse projeto de lei, está tramitando aqui e espero que os deputados aprovem essa barreira que protege a família. Quer puxar fumo? Vai para a sua casa. Praça pública, onde tem criança, não é lugar de maconheiro. Dispersas e sem grandes volumes, as chuvas ajudou a reduzir o registro de incêndios florestais no Paraná no mês de outubro. Isso de acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado. Houve 481 ocorrências na primeira quinzena deste mês, número 57% menor do que no mesmo período de setembro, 1.121, e 67% a menos do que a primeira quinzena de agosto, 1.461. Em uma reunião virtual entre o Comando do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil Estadual, Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental, Instituto Água e Terra, foram analisados os dados dos últimos 20 dias nas condições meteorológicas, além dos comparativos mensais de incêndios florestais.
Esse ano, o Estado contabilizou 12.808 ocorrências, o dobro de casos em 2023 e quase o triplo de 2024. O assassinato do líder do Hamas, Yahya Sinwar, em Gaza, é uma grande vitória para Israel após caçada humana de um ano, pelo menos, ao homem que se acredita ser o mentor do ataque terrorista mais mortal da história do país. E pode levar à guerra devastando a cidade e a região de Gaza, mais perto do fim. Por quê? Os especialistas analisam esta avaliação. Se Israel e seus aliados puderem aproveitar a oportunidade, Sinwar se tornou o único tomador de decisões e, claro, ele se tornou cada vez mais forte à medida que Israel matou cada um de seus comandados, figuras importantes, como o chefe militar do Hamas, Mohamed Daif. Parece que o Hamas chega a um possível final. Esse jornal volta após o intervalo. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. A Capa Fina tem dezenas de lojas especializadas em acessórios para celular. A Capa Fina tem tudo. Tem capas, películas, fones, microfones, caixas de som, iluminação e muito mais. A Capa Fina é especializada e por isso tem produtos com garantia. A Capa Fina mantém uma rede especializada em assistência técnica. A Capa Fina está espalhada pelo centro, pelos bairros e região metropolitana. Capa Fina. Padrões, cores e modelos exclusivos na moda masculina. Na Cidade Sorriso, Moraes World Elegance. Camisetas, camisas, blazers, ternos, cintos, gravatas, moda masculina. Rua Hermelino de Leão, 197, Centro de Curitiba. Aqui na Loja Moraes você encontra tudo isso e muito mais, desde o esportivo, linha social, todos com preço justo e qualidade. O líder do governo no Senado, o senador Jacques Wagner, defendeu que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não entre em campo nas articulações para a eleição da presidência da Casa Legislativa no próximo ano. Neutro, ninguém nunca é. Tem uma torcida, mesmo que não entre em campo. Eu acho que o presidente não vai entrar em campo. Acho que, querendo ou não, é outro poder, disse em entrevista a jornalistas. Na opinião de Jacques Wagner, Lula não deve se envolver diretamente na discussão sobre o sucessor do atual presidente, senador Rodrigo Pacheco. O mais cotado para o cargo é o senador Davi Alcolumbre, que já comandou a casa em 2019 e 2020. A Secretaria de Estado da Educação, por meio da Diretoria de Planejamento e Gestão Escolar e da Diretoria de Educação, publicou uma instrução normativa conjunta estabelecendo critérios para o uso de aparelhos celulares e outros equipamentos eletrônicos em sala de aula nas instituições da Rede Pública Estadual de Educação Básica do Estado. Precisamos deixar claro que somos entusiastas do uso da tecnologia em sala de aula para melhorar o acesso dos nossos alunos a conteúdos variados e para personalizar a experiência de aprendizagem, atendendo às diferentes necessidades deles. O objetivo deste documento é estabelecer regras claras e como forma de orientação aos pais, professores e equipes pedagógicas das nossas mais de 2.000 escolas em todo o Paraná, destaca o secretário de Estado da Educação, Rony Miranda. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, admitiu que o governo pode rever mais uma vez, neste ano, a projeção para o Produto Interno Bruto de 2024. Talvez a gente tenha que rever, ainda não, mas talvez a gente tenha que rever mais uma vez o PIB deste ano, disse Haddad.
Para Haddad, o Brasil não deve crescer abaixo da média mundial neste ano. Ele também afirmou que é possível que o país mantenha um crescimento médio de 2,5% a longo prazo e sem riscos. Do meu ponto de vista, não tem por que não mirar uma taxa de crescimento no mínimo equivalente à média mundial. Nós ficamos muito abaixo da média mundial por muitos anos. E eu penso que o Brasil pode mirar uma taxa de crescimento média acima de 2,5%, sem nenhum risco, na minha opinião, de desequilíbrios importantes. Agora você é nosso convidado para o exercício de cidadania. Nossa mensagem também presta uma homenagem ao saudoso radialista, ator e jornalista Reginaldo Loyola. Vamos ver isso? Onde fica o Teatro Guaíra? O Teatro Guaíra, você segue aqui, sempre aqui pela Rua 15, né? Sempre. Aí quando você chegar no Correio, vai ver a agência do Correio, sim, você já vai ficar frontal à Praça Santos Andrade. E ali já é o Teatro Guaíra já. Beleza? Obrigada. Como é que é seu nome? Obrigado, Loyola. Loyola, o meu é Roque Porfírio. Prazer em conhecer. Prazer, Roque. Obrigado pela informação. Felicidade. Deus lhe pague. Vamos com Deus. Tchau. Um gesto simples como esse que eu acabei de fazer agora, pode parecer que não faz nenhuma diferença na vida de uma grande cidade como Curitiba. Pelo contrário. São as pequenas boas ações que fazem a vida de todos ser melhor e ter mais harmonia. Isso se chama boa convivência urbana. Respeitar as filas em qualquer situação é essencial. Colocar o lixo gerado do interior do carro no lixo, nunca jogar pela janela. Manter nossos parques e áreas de lazer sempre limpos. Auxiliar as pessoas idosas ou deficientes no dia a dia da cidade. Usar eco-sacolas para ir à feira e ao supermercado. Separar o lixo em casa e encaminhar para a reciclagem. Assim, a natureza será sempre respeitada. Ter um bom relacionamento com os vizinhos também é essencial. Ser gentil não custa nada, só faz bem. É isso aí, minha gente. Demonstre seu amor a Curitiba através de pequenas boas ações que podem fazer a vida de todos ser bem melhor. A boa convivência comunitária começa em nós. Um pensamento de paz e um pequeno gesto de cooperação podem ajudar a mudar o mundo. Pense nisso. A boa convivência urbana é a base da cidadania. E tudo começa no respeito e no afeto. Amo Curitiba, a cidade e você de bem com a vida. Uma campanha para estimular atitudes cidadãs e fazer um ambiente urbano mais humano com mais afeto. Um projeto que torna obrigatória a instalação de cancela automática ou outro tipo de sinalização, como semáforos e interseções de linha ferroviária, deve seguir para a Câmara dos Deputados. A proposta foi aprovada na Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado pelo relator da Casa, o senador Jorge Cajuru. O texto altera a Lei das Ferrovias e foi apresentado pela senadora Augusta Brito. Pela proposição original, todas as interseções de linha ferroviária deveriam ter cancela automática. De acordo com a autora, o objetivo é evitar acidentes como o que ocorreu em novembro de 2023 no Distrito Federal, quando um ônibus bateu num trem e deixou uma pessoa morta e 5 feridos. O modelo econômico da Alemanha não está quebrado, mas a maior economia da Europa tem perdido competitividade na última década, disse o ministro das Finanças alemão Christian Lindner. Não podemos estar satisfeitos com os desenvolvimentos econômicos na Alemanha, disse ele a jornalistas antes de uma reunião com ministros das finanças da zona do euro. Espera-se que a economia alemã sofra uma contração de 0,2% em 2024, disse um porta-voz do Ministério da Economia, alterando uma projeção anterior de crescimento de 0,3% deste ano. Lindner disse que o governo está introduzindo medidas do lado da oferta para o país voltar a crescer.
Após essas reformas, a Alemanha terá mais competitividade novamente, disse Lindner, acrescentando que a iniciativa de crescimento é apenas um primeiro passo para uma reviravolta econômica, mas temos que construir sobre ela. Mais notícias verdade após o intervalo. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto, tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. Papai. É pra dar sorte. Deu certo, papai? Deu certo, filha. O crédito que gera o desenvolvimento transforma a vida de milhares de famílias. BRDE. O Bar Mignon foi fundado em 1925. Gostaria de convidá-lo a experimentar os nossos pratos e sanduíches para você poder comprovar a qualidade dos meus. O número de crianças e adolescentes de 5 a 13 anos em situação de trabalho infantil chegou a 1,607 milhão em 2023, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD. O contingente é 14,6% inferior ao registrado em 2022, 1,881 milhão. E também é o menor da série histórica da pesquisa, que foi iniciada em 2016. O IBGE define o trabalho infantil como aquele considerado perigoso e prejudicial para a saúde e desenvolvimento mental, físico, social ou moral das crianças, que interferem na sua escolarização. A legislação brasileira proíbe que crianças até 13 anos trabalhem e, em qualquer circunstância, adolescentes de 14 a 15 anos só podem trabalhar na condição de aprendiz. Já aqueles com 16 e 17 anos podem ter empregos com carteira assinada, mas desde que não sejam em atividades insalubres, perigosas ou em horário noturno. Qualquer situação que fuja a essas regras é considerado trabalho infantil. O Refis renegociou mais de 2,6 bilhões de reais em débitos fiscais em 2024, entre os meses de abril e setembro. O programa de parcelamento incentivado de dívidas tributárias da Secretaria do Estado da Fazenda assinou 11.681 situações com termos de acordo, permitindo a milhares de contribuintes regularizarem sua situação com a Receita Estadual. O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, ICMS, segue sendo a principal fonte desses débitos, correspondendo a 95% do total desse valor negociado no período. Ao todo, foram 2,49 bilhões apenas referentes ao imposto. Em comparação, a segunda maior fonte de acordos foi o imposto sobre transmissão, causa-mortes e também doações, com 95,2 milhões, ou seja, apenas 4% do total. O prazo para o Refis se encerrou no último dia 30 de setembro. Dentro desse período, foram 8.530 ações de pagamento, isso pagamento à vista,
totalizando R$ 132.204.732 mais 35 centavos. Já os termos de parcelamento foram em menor quantidade, 3,151, mas responsáveis por recuperar um valor de 18 vezes maior, R$ 2.479.997.181,10. Ao longo de 2024, o crescimento das vagas formais de trabalho ocupados por mulheres foi maior do que o crescimento de vagas para homens, enquanto que o saldo dos empregos formais para homens cresceu 10,1% entre janeiro e agosto deste ano, isso em comparação com o mesmo período de 2023. Portanto, o saldo para as mulheres aumentou 45,18%. Esse crescimento contribuiu para uma redução da desigualdade no mercado de trabalho. Em números absolutos, no entanto, as novas vagas com carteira assinada em todo o país ainda são mais ocupadas por homens. O salário médio deles também é maior do que o das mulheres. Agora o futebol Alegria do Povo com José Domingos. Lamentável, profundamente lamentável a situação do Clube Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, ao perder para o Corinthians de goleada por 5-2, caiu para a 17ª posição, zona de rebaixamento. Com os outros resultados mais recentes, o Atlético Paranaense agora é o 18º, porque o Corinthians, que com a vitória frente ao Atlético saíra da zona de rebaixamento, voltou, porque o Vitória ganhou do Bragantino por 1-0, o Vitória passou o Corinthians. Vitória agora é o 16º, Corinthians 17º e o Fluminense e o Atlético Paranaense o 18º. Falei Fluminense porque é exatamente o Fluminense a pedra no caminho do Atlético Paranaense nesta terça-feira. Jogo lá no Rio de Janeiro. O Fluminense ganhou do Flamengo por 2-0. É bem verdade, o Flamengo com um time alternativo, resguardando os jogadores para a decisão da Copa do Brasil frente ao Corinthians, decisão em que o Flamengo foi positivo, havia vencido a primeira partida por 1-0, empatou a segunda e está classificado. Classificado também na Copa do Brasil, está o Atlético Mineiro, que ganhou do Vasco da Gama em 2 vezes por 1-0. Então, decisão da Copa do Brasil, clássico do futebol brasileiro, Flamengo e Atlético Mineiro. Mas voltando ao Atlético Paranaense, joga com o Fluminense. Hoje tem só um caminho o Atlético: ganhar. Ganhar, ganhar e ganhar. E o adversário seguinte do Atlético quem é? É o mesmo Fluminense no sábado. Porque esta partida da terça-feira é partida atrasada. E depois volta ao normal, joga novamente com o Fluminense. Então, realmente, é um caminho tortuoso para o Atlético Paranaense. E só existe um caminho: vencer, vencer e vencer para se safar. Muito grato, até a outra. A notícia que faz bem. Uma pesquisa recém-publicada pela empresa brasileira de pesquisas agropecuária, Embrapa, em parceria com outras 2 universidades brasileiras, mostrou que o mel de açaí pode ser anticancerígeno e ter propriedades anti-inflamatórias, segundo os pesquisadores da instituição e também da Universidade Federal do Pará, mais a Universidade Federal do Maranhão. O mel produzido a partir do açaizeiro tem compostos com potenciais benéficos à saúde. A pesquisa analisou amostras de mel produzidas a partir do néctar da florada de açaí, com outros de diferentes regiões do Brasil. Os resultados mostram que a capacidade antioxidante pode ser atribuída à concentração de polifenóis e outros compostos
bioativos presentes no alimento. O Jornal Verdade da agência CWB de Notícias volta sempre porque Deus quer. Shalom, irmãos.